Direito Descomplicado, com Silvia Gazda. Se você está passando por essa fase do divórcio, está com dúvida, separação de bens, às vezes você tem algum conhecido. Hoje a doutora Silvia Gazda que está de volta. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Paty? Tudo ótimo, né? Ótimo, passou umas férias, está toda rosadinha. Descansei um pouquinho, né? Hoje esse tema é um pouco espinhoso, posso usar essa palavra? Espinhoso é bom, é espinhoso, polêmico, né? Divisão de bens, né? Porque diz que você só conhece a pessoa quando você se separa dela, né? Então, é verdade. Gera bastante polêmica. E às vezes, né, Silvia, a gente não está falando, assim, de pessoas que têm muitos bens. Às vezes tem o cachorro, tem alguma questão até mais simples ali de bens, mas que dá problema. Às vezes temos um imóvel financiado, como é que divide esse imóvel financiado, né? Às vezes construiu no terreno que não era... construir na casa da sogra, do sogro, né? Como é que vai fazer a divisão desse imóvel, desse bem, né? É bastante polêmico. Chegaram várias perguntas e perguntas, assim, complexas. Vamos tentar responder todas aqui neste momento. A Marina: sou casada com separação de bens obrigatória. Meu marido tem um filho do primeiro casamento que, quando nos casamos, era menor de idade. E hoje ele tem 25 anos. No divórcio do meu marido, não foi realizada a divisão de bens, o que impede de casar novamente. Se o meu marido morrer primeiro, o filho dele tem direito aos bens que estão no meu nome? A exemplo de um apartamento que comprei solteira, mas quitei o financiamento durante o casamento? Nós não temos filhos. Tá, vamos lá então. Separação obrigatória de bens, né? Regime de separação obrigatória. O que está no nome de cada um é dele. Não é aquele, quando você casa, separação parcial de bens, que o que compra na constância do casamento é metade de cada um, tá? Então, ela tem um imóvel que é só dela, né? Aí ela pergunta se o filho dele tem direito no imóvel dela. Não tem, tá? Porque pelo regime deles, separação obrigatória de bens, né? Ele não terá direito no bem dela. Nunca. Em nenhum momento, mesmo depois que eles se casaram. O filho dela, não. Ah, tá. Tá? O que acontece é que, se, por exemplo, ela falecer primeiro, o marido dela também é herdeiro dela. Então, vai concorrer, no caso, com o filho dela. Ah, tá? entendi. O marido também é herdeiro nesse caso. Ela não tem filho, ele que tem do primeiro casamento, né? Então, o filho dele não herda nada. Não vai ter direito aos bens dela, não. Certo. Não terá. Certo, Marina, respondido. Vamos para Camila. Herdei imóveis quando o meu pai faleceu. Estou me separando, união estável, né? Ele tem direito aos meus bens? Olha que legal. Não, bens de herança não comunicam no caso de uma união estável, porque a união estável, Paty, é o regime que é adotado, é comunhão parcial de bens. Tá? Então, é feita a mesma coisa quando você casa com comunhão parcial de bens. Então, bens de herança não comunicam, não dividem. Certo. Tá? Então, no caso, o marido dela, não, né? o companheiro, isso, não tem direito. Tá. Depois da Camila, temos a Renata. Vou me casar, mas o noivo tem dívidas grandes e está inadimplente. Corro algum risco? Pois é. Na verdade, se você casar com comunhão parcial de bens, não pode comunicar as dívidas, tá? Porque as dívidas são anteriores, né? O que acontece é que se tiver alguma execução aí num bem que vocês adquirirem depois do casamento, você vai ter que apresentar uma defesa, dizendo que essas dívidas eram anteriores, que você não tem parte nessas dívidas. E daí ela não correria o risco. Então, vamos dar um exemplo mais prático, né? Ela se casou, comunhão parcial de bens, e dali pra frente o marido dela compra um imóvel junto com ela. Compra um imóvel e põe no nome dele. Certo. Né? Podem vir cobranças em cima desse imóvel, né? Só que desse imóvel é metade dela e metade dele. Mesmo se colocar no nome dela. Mesmo se colocar no nome dela, tem parte dele, né? Então, ela pode ter problema. Então, o ideal é fazer a separação parcial. Se tiver no nome dela, é mais difícil até chegar a esses imóveis, né? Tá. Mas é possível aí ela ter uma dor de cabeça e ter que discutir isso aí via judicial.
tá? Eita, Renata, Mas melhor ela fazer... não terá que pagar dívidas, né, dele anteriores ao casamento. Mas ela vai ter que apresentar a defesa aí se houver uma execução. Entendi. Tá? Então, o ideal é fazer uma separação parcial para Não, daí seria separação total de bens, né? Casar em comunhão regime de separação total de bens. Ai, tá? Jesus, como é complicado casar, gente. O Paulo, ó, um homem, que bom. Casei com separação obrigatória de bens, pois tinha mais de 50 anos. Tenho 2 terrenos comprados após o casamento por mim e minha esposa. No imposto de renda, lançamos metade em cada declaração. Ela tem direito à herança? Posso doar a minha parte dos terrenos para ela? Tenho 2 filhos adultos do meu casamento anterior. Estamos casados há 5 anos. Entendeu? Sim, vamos lá. Pelo que eu entendi, separação obrigatória de bens, só que o terreno está só no nome dele, né? Só apenas na declaração de imposto de renda que está constando metade de cada um. Ele falou, né, que ele comprou, foi comprado por mim e minha esposa. Acho que o terreno é dos 2. Então, se tiver na escritura, né, no registro, estiver constando metade de cada um, ela já tem metade do terreno. Da metade dele, né, dos 50% do terreno dele, ele pode deixar metade para ela. Porque 50% dos meus bens são disponíveis, eu posso fazer o que eu quiser dele. A outra metade são dos meus herdeiros. Que são os filhos dele. São os filhos dele. Então, metade desse terreno já está no nome dela. Então, 25% ele pode deixar para ela. Então, ela teria 75% dele, do terreno. Tá? Agora, ele pergunta aqui se ela também é herdeira. Ela, sim, ela é herdeira, no caso, ela vai concorrer com os filhos na herança também. Tá? Então, ela é meeira e herdeira dos bens que ele tinha antes do casamento. Só que foi comprado depois, né? Foi comprado depois. Você vê quanto então, detalhe, já metade já é dela. É melhor consultar a doutora Silvia não, então depois. Vamos lá. Não, ela não será herdeira porque esse imóvel... Quando eu tenho imóvel antes do casamento, né, bens antes do casamento, a esposa, ela é meeira e herdeira. Certo. Tá? Mas nesse caso, como foi comprado depois, então daí no caso, ela só é meeira e aí ele pode deixar 25% para ela. Então ela teria 75%. E aí ele tem que fazer um testamento. Ah, tá. Então, Paulo, orientações aí da doutora Silvia. Infelizmente, não temos mais tempo, mas as outras perguntas a Suzana vai mandar para a doutora Silvia. Vamos mostrar o Instagram, caso você queira também fazer uma pergunta por lá. No Gazda, com Z e Siqueira Advogados, né, doutora? Bombando seu Instagram, hein? Isso, a gente tem muita informação lá, é bem legal, segue a gente. E as perguntas de hoje eu vou tentar fazer vídeo lá para a gente responder todas. Ah, que legal. A Suzana vai mandar, então. Isso, eu peço para a Suzana mandar e a gente faz os vídeos hoje. E para você que tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato também para tirar dúvidas jurídicas de todas as especialidades. São quantos advogados lá, doutora? A gente está em 10 agora. Ai, muita gente, muita especialidade. Obrigada, doutora Silvia. Obrigada, Paty. Obrigada aí. Tamo junto de novo, né?